Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Nossos convidados de hoje, Dr. Paulo Leite e Dr. Onofre Ribeiro, dois comunicadores, jornalistas e marqueteiros. Nosso programa tem o dever de levar até você a informação imparcial, de qualidade e que ajuda na formação da sua opinião. Você não pode perder essa entrevista. Nós também temos a opinião, sempre muito bem-vinda, do Dr. João Edson, cientista político. Temos também o quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. A nossa equipe foi às ruas, ouviu a população, que formulou alguns questionamentos aqui também para os nossos entrevistados. Temos também o quadro A Voz dos Bairros, que se tornou já uma tribuna de discurso, do reclame, de trazer os problemas que estão acontecendo nos bairros e aqui nós oferecermos ou buscarmos também a solução para estes problemas. E no final do nosso programa, o novo quadro chamado Minutos de Sabedoria, agora com o arcebispo da capital mato-grossense, Dom Milton, que deixará também aqui a sua mensagem de acalento a todas as famílias mato-grossenses. Aqui ao fundo a imagem que os senhores estão vendo é da nossa querida ex-primeira-dama, ex-secretária de Assistência Social, muito competente, decente, trabalhadora, a doutora Terezinha Maggi, o qual eu deixo aqui registrado o meu apreço e o meu abraço. Vamos a um breve intervalo e retornamos na sequência. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Voltamos com o programa Éder Moraes, Fatos e Versões, como anunciado no primeiro bloco. Dois convidados da mais alta qualidade, Dr. Paulo Leite, ex-secretário de Comunicação no governo Jaime Campos, meu amigo, Dr. Onofre Ribeiro, também ex-secretário de Comunicação no governo Blairo Maggi e no governo Garcia Neto. Nós vamos a um breve release e na sequência voltamos com os nossos convidados. O jornalismo político é uma das vertentes mais instigantes da comunicação. Todos os acontecimentos políticos na esfera municipal, estadual e federal não passam impune por estes profissionais. Como fazer este trabalho com ética e responsabilidade? Quais os cuidados com as fontes? Como diferenciar a notícia dos interesses políticos partidários? Estas e outras questões serão discutidas por Éder Moraes e dois grandes nomes do jornalismo político de Mato Grosso, Onofre Ribeiro e Paulo Leite. Onofre já passou por todas as áreas da comunicação, foi secretário de comunicação do governo estadual, é professor universitário e consultor em comunicação e estratégias políticas. Paulo Leite, além do jornalismo, se dedicou à publicidade e ao marketing político. Foi secretário de comunicação do governo Jaime Campos. Escreveu livros, artigos, textos literários. Onofre Ribeiro e Paulo Leite serão os entrevistados de hoje do programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Quero cumprimentar Onofre Ribeiro e Paulo Leite, já deixando espaço aberto para os cumprimentos dos senhores. Obrigado, Éder, estar aqui com você e falar um pouco sobre jornalismo, política e assessoria de comunicação. Também quero agradecer e estou aqui pronto para bater um papo com vocês aqui. Doutor Paulo Leite, o senhor é um homem que tem uma experiência muito grande na área de comunicação, assessorou e continua assessorando o ex-governador e atual senador Jaime Campos. Pergunta para abrir o nosso debate. É mais fácil ou mais complicado assessorar o prefeito Jaime Campos, o governador Jaime Campos ou o senador Jaime Campos? Olha, nós vivemos um governo de muita crise naquele período. É um período onde nós tivemos 3 moedas, no começo do governo era um período de hiperinflação. Além do mais, nós tínhamos uma situação de governo muito complicada, porque nós vimos com 5 folhas atrasadas, enfim.
Eu me lembro muito bem que no dia que o governador Jaime Campos assumiu o governo, ele chamou o comandante da Polícia Militar e pediu que o comandante fizesse uma blitz na cidade. O comandante falou: governador, eu só tenho um carro e mesmo assim esse carro não tem rádio. Então, foi muito difícil. Mas, sem dúvida, eu acho que assessorar um prefeito é mais difícil. As questões do dia a dia, cotidianas, o buraco na rua, o cano que estoura, é muito mais difícil. A atividade é muito mais intensa, não tenha dúvida. Quanto ao Senado, eu acho que é uma coisa mais tranquila, mais sóbria. São debates mais profundos, há um tempo maior para estudar os temas. Então, eu acredito que seja de todos o mais tranquilo. Perfeito. Onofre, assessorar Garcia Neto em 1978, 79, final ali dos anos 70, né? E assessorar Silval Barbosa ou Blairo Maggi, já nos idos de 2000. 30 anos depois. 30 anos depois. Qual foi o maior desafio ou a maior dificuldade? Eu acho que hoje as dificuldades são muito interessantes, mudam com o tempo. Hoje você tem uma complexidade social muito grande e a mídia está muito mais complexa do que naquela época. Considero que foi mais difícil o Garcia Neto, porque foi o governo de transição para a divisão do Estado. Você tinha o Mato Grosso muito conflitado emocionalmente, porque a divisão era um estupro, e ele veio de Brasília, feito por lá e não foi discutido aqui. Então, o governo tinha que relacionar com Brasília, relacionar com o sul de Mato Grosso, que era extremamente agressivo, porque de lá vinha a ideia de divisão, toda uma torcida, e aqui no norte lidar com uma sociedade que estava se sentindo amputada. Então, acabou que a comunicação naquele tempo era muito mais política do que propriamente comunicação técnica. A gente fazia política 24 horas em cima do governo e eu que tinha vindo de Brasília, onde não tinha eleições, eu não tinha nem título de eleitor quando mudei para cá e eu tinha 32 anos. Porque em Brasília não havia eleição de nenhuma espécie e de repente me jogam naquele caldeirão da política da divisão, e é bom lembrar que a divisão vinha de 40 anos atrás da discussão em torno dela, e estava se arrastando aquela coisa. Então, aquele período foi mais difícil, porque nós estávamos jogando, no fundo, a identidade, um passado e um futuro do qual se morria de medo. Então, foi mais difícil. Blairo e Silval já foi mais fácil, porque você não tinha esse mesmo tipo de crise, foram dois governos que não tiveram crises, e a sociedade está mais... O acesso à sociedade hoje era muito mais fácil. Naquela época, o governo tinha 3 aparelhos de telex. Nosso telespectador não sabe nem o que é isso. Era uma máquina de escrever grande conectada num telefone. Você gravava numa fitinha perfuradinha. Você viveu essa época, Paulo? Peguei o final dela, sim. Era muito interessante. Até uma pergunta para o Onofre. Com os meios que se dispõe hoje, a comunicação, houve uma revolução completa e absoluta, né? Vivemos hoje uma sociedade de fato midiática. Seria mais fácil contornar aquelas crises do passado com este volume de informação que nós temos hoje? Ou, para aquele momento, aquele espectro de comunicação era o adequado mesmo? Paulo, naquele tempo a política era muito centrada em pessoas, né? Então, a pessoa bastava. E a mídia da época bastava. Se fosse hoje, nós íamos ter... provavelmente a divisão teria sido ou muito fácil ou muito complicada. Naquele tempo, o governador Garcia Neto, ele se confrontava diretamente com Pedro Pedrocian do Sul, eram 2 grandes líderes políticos. E, além do que tudo, tinha censura na época. Tinha censura, a gente tudo era muito vigiado, né? Eu acho que tudo acontece ao seu tempo, do jeito do seu tempo, né? Hoje seria muito diferente. Eu acho que aconteceu certo, do jeito certo, na época certa, com o que se tinha na mão. Ok. A nossa equipe foi às ruas, ouvir a população de Cuiabá, de Mato Grosso, enfim, naquilo que ela tem alguma dúvida com relação ao jornalismo, à comunicação. Vamos à primeira enquete. O senhor costuma acompanhar as notícias políticas? E se o senhor acompanha, qual a notícia que mais te marcou? Raramente eu acompanho. Não todas, né? De vez em quando. Cara, não. Tá complicado. Eu tô vendo TV e tá acompanhando agora. O que você acha? É falta de tempo? Falta de tempo, faculdade, mestrado, correria, não tá dando pra tá acompanhando. Rapaz, quem marcou, ultimamente não tá marcando é nada. Por quê?
É porque é o seguinte, antigamente o bom político era aquele que matava um e ajudava 1000. Hoje estão matando 1000, não está ajudando nenhum. Você acha que as pessoas não se interessam muito por política? Olha, quem não é do ramo não interessa muito não, hein? Porque a política não está compensando a gente ficar assistindo tanta coisa, não. Qual a opinião da senhora sobre essa situação? Temos que educar nas escolas e para aprender a ser bom cidadão. Eu deixo com o Paulo Leite e, na sequência, o Onofre. A que se deve essa descrença da sociedade, né? Você vê que estão todos muito céticos, desacreditados e me parece que não há uma expectativa de melhora, pelo menos naquilo que a população revela. Como você avalia isso, Paulo? Eu acho que é o seguinte, em parte, nós temos um momento de democracia no país, de liberdade de informação, que a gente não tinha, que a gente ficou sem ter durante um bom tempo. Quando eles se remetem aos políticos antigos, de fato, era uma sociedade menor, pequena, uma cidade menor, e que havia uma divisão de sentimentos políticos. Naquela época, nós se lembra bem, havia o DN, o PSD, haviam torcidas. A política era feita de forma diferente. Era, como diz o Onofre alguns minutos atrás, muito mais pessoal. O líder era muito mais carismático, o líder acompanhava os seus militantes. Enfim, hoje é uma coisa cada dia mais distante do cidadão à política. Cada dia, e ele se distancia mais porque ele observa o quê? Denúncias de corrupção, superfaturamento, enfim. Então, ele vai criando uma certa couraça contra essa entidade que ele considera nociva para a própria sociedade. O Éder e Paulo, o Paulo tem toda a razão, e eu acrescento aí uma pitada também de descrença. A sociedade está muito mais complexa hoje, né? Muita liberdade de expressão. Hoje você tem um garoto com um celular na mão que permite a ele falar com o mundo inteiro e conectar rapidamente numa linguagem que é deles, quase que cifrada entre jovens. E, de repente, ele escuta alguém falando de política com ele, um discurso, por quê? Ele está tudo fora. Está tudo fora do universo dele. E nós, outros adultos, também estamos fora desse universo. Então, mudou a sociedade e o político não está conseguindo comunicar com a sociedade. Acho que está aí o problema. Grande problema. E eu acho que o nosso tocou uma questão importante. Não é descrença na política, porque você veja bem, os movimentos de junho e julho deste ano, esse movimento dos black blockers, enfim, é um movimento político. Ele tem uma forte conotação política. Não é que o jovem esteja distanciado. O jovem não acredita mais neste padrão, neste modelo de política. Eu acho que essencialmente é isso. Éder, nas últimas eleições, os institutos de pesquisas consagrados, tradicionais, têm errado muito. Por quê? Porque eles também não estão conseguindo compreender a sociedade. Mudou a percepção da sociedade, mudou a linguagem, mudou os desejos. Então, o Instituto está usando métodos que ele usava há 10 anos atrás e as pessoas já não respondem a esses métodos. Então, também tem errado muito. Aqui em Cuiabá errou, tem errado muito no país inteiro. Instituto como Ibope e outros mais. Então, na verdade, nós estamos passando uma transição em que a comunicação mudou, a linguagem mudou, o político mudou, a sociedade mudou, mas quem menos acompanhou foi o político. Essa tendência, ou esse estado, vamos dizer assim, de descrença da sociedade e essa forma de se encoraçar, como colocou aqui o Paulo Leite, do discurso contra a corrupção, do mal político, abre caminho e facilita o surgimento de novos heróis, entre aspas, e aqueles que pegam também essa onda e a oportunidade para navegar aí na questão do... Éder, está claríssimo, os heróis morreram. Não tem mais tempo para heróis. Esses meninos que foram para a rua, que o Paulo lembrou bem, o que eles queriam? Não quiseram a CUT com eles, não quiseram o sindicato, não quiseram partido político, não quiseram político. Não quiseram essa igreja. Não quiseram ninguém. Então, eles trabalham em rede sem lideranças. Então, não é mais tempo de heróis. Hoje, o herói é aquele que melhor conseguir coordenar as ideias do momento. E nós não temos esse tipo de pessoa na política, porque a política ainda é feita de líderes. Quem é o líder? É aquele que
comanda, não se comanda mais hoje, se coordena. A sociedade, pelo grau de liberdade que lembrou bem o Paulo, não aceita mais o chamado cabresto, que é o comando nenhum. Aliás, é o que nós temos em casa com nossos filhos. Manda ele fazer, faz isso, ele diz por quê? É a mesma coisa na sociedade. Eu queria fazer uma pergunta, talvez ela vai gerar uma polêmica, né, relativa, mas não é em detrimento de ninguém essa pergunta, mas sim para a formação de opinião e ouvir esses dois ícones, né, do jornalismo mato-grossense, do Centro-Oeste e do nosso país. Há um sem número de operações acontecendo nesse momento no estado de Mato Grosso e pelo país, mas especialmente no estado de Mato Grosso. Operações, eu escrevi um artigo sobre isso com nomes exuberantes, se investiga a tudo e a todos, não sou contra a investigação, acho que ela deve acontecer, sou contra a espetacularização, né, dessas ações. Há um movimento, os senhores percebem isso, eu não diria de ingerência de um poder no outro, mas de setores do judiciário ou do Ministério Público ou desta ala, com a necessidade de vir para o executivo e em cima de um contexto desse, se trabalha de certa forma o emparedamento de figuras políticas. Existe isso ou é apenas uma impressão que nós estamos tendo nesse momento? Eu diria o seguinte para você, né? Primeiro que eu acho que o judiciário também está nesta linha de denúncias. O Tribunal de Contas também está nessa linha de denúncias. Um juiz federal teve a casa invadida há uma semana atrás em Mato Grosso. Eu acho que o próximo na linha de tiro é o próprio Ministério Público, que esses heróis que você cita também têm pé de barro, têm altos salários, tem mordomias, tem benefícios, muita incoerência, tem uma disputa interna muito grande, tá entendendo? Há facções que se digladiam dentro dessa entidade. Então, eu acredito que eles serão os próximos. Então, mas eu acho que o grande fenômeno é o que o Onofre tem dito, é a comunicação, tá entendendo? A grande verdade, se você ler o livro do George Orwell, que é 1984, de uma certa forma, ele já prevê essa sociedade onde todos nós estamos sob eterna fiscalização. Entendeu? Hoje, você viu o acidente de um amigo nosso, de bicicleta, mostrado em rede nacional. Você viu o cara morrer ali, porque tinha uma câmera. A porta de prédio tem uma câmera. Se o garoto beijar uma menina na porta do prédio, a câmera captou. Então, nós vivemos uma sociedade onde não existe mais segredo. Tudo está desvendado, está tudo pronto para ser jogado. Agora, os políticos, principalmente os políticos, as autoridades, têm que entender esse momento e têm que compreender com o que elas estão lidando a partir de agora, que é esta irresponsabilidade na comunicação. Quer dizer, é uma certa, não diria irresponsabilidade, mas este avalanche de informações que acaba captando situações constrangedoras, eu acho difíceis. Nós vivemos um Big Brother permanente completo, e com facilidade de se colocar na rede a qualquer instante. Completo. E aí entra, por que o Paulo lembrou o Big Brother, que era lá que é o grande irmão, que era o grande computador, o vigia de todos nós, no livro do George Orwell, escrito em 1938. Que ele diz que nós vamos ser vigiados o tempo todo. E já estamos sendo vigiados. Com um celular você faz e acontece. Fora as câmeras que estão por aí fora e fora os satélites, que os satélites pegam você e está na roça atrás da moita. Com nitidez. Mata o terrorista ali no deserto. Que se inclua aí nesse discurso os mídias ninjas. Sim, tudo isso. Então, o que aconteceu? A Constituição de 88, ela deu direitos excessivamente amplos para uma sociedade que não tinha direitos até então com o regime militar. Isso fez com que se judicializasse qualquer assunto. Briga de vizinho hoje não se discute mais em cima do lado um de lá de cá, outro lado da cerca. Se discute na justiça. Aí o judiciário ganhou uma força que ele não tinha, mas o judiciário brasileiro ele foi montado sempre em cima de um distanciamento da sociedade, uma alienação e um status latino do bacharel. Então, ele não é igual a nós outros que vestimos aquela toga, tira dele a igualdade. O Ministério Público veio como um componente novo na Constituição de 88, ele não é subordinado a ninguém, mas não é um poder, ou seja, ele é um franco atirador.
Então ele atira para todo lado em defesa do Estado e da sociedade. Mais em defesa da sociedade, aliás. Então e não deram limites para ele. Então, criou-se o Conselho Nacional do Ministério Público, mas também não é tão parametrizado para poder... Não é. Você quer ver como o Ministério Público ficou forte? Teve agora a discussão da PEC 37 recentemente, sim, que não era esse bicho, e o Ministério Público conseguiu mobilizar a sociedade do país inteiro, pressionou o Congresso e a PEC não passou. Se não houvesse o movimento das ruas naquele instante, eu acredito que essa PEC não passaria. Não passaria. Então, o Ministério Público ficou assim como uma coisa à parte, que está governando a moral brasileira de braços dados com a imprensa. Há uma imprensa muito jovem e muito emocional, que não apura bem, que vai na primeira denúncia, e o Ministério Público aprendeu a denunciar, aprendeu esse canal, comunicação de novo, Paulo. E aí nós ficamos com uma sociedade de vigias, em que tudo pode. O sistema político, os legislativos estão recuados, com medo, os executivos estão com medo, estão com muito medo, o judiciário se fecha lá no seu quartel, não fala com ninguém, então, mas também está ameaçado, está com medo. Os tribunais de contas estão com medo. Quem não está com medo ainda, o Paulo lembrou bem, é o Ministério Público. Porém, a história é feita de ciclos. Tudo cansa. O denuncismo cansa. E nós vamos chegar a que ponto? Vamos chegar a um ponto em que nós vamos ter que rever. Aliás, eu vejo até que nós vamos ter que rever num prazo muito curto, a partir das manifestações do ano passado e do recrudescimento delas no ano que vem com a Copa, e ano de eleição. Acho que nós vamos ter que, na eleição de 2014, discutir uma reformulação ampla na Constituição. Vamos a mais uma enquete nas ruas da grande região metropolitana de Cuiabá. Meu nome é Fernando. Eu queria saber o que vocês acham de jornalismo que beneficia os grupos políticos. Antes de passar a palavra aos senhores, pegando o gancho da pergunta aí do telespectador, do Fernando, existe a presença da imprensa marrom, notadamente, em Mato Grosso? Os senhores enxergam dessa forma? Quando eu digo imprensa marrom, aquela que faz a denúncia por fazer, com irresponsabilidade, ou aquela que, às vezes, na inocência, entre aspas, denuncia-se fatos que estão correndo em segredo de justiça. É comum você ver nos sites de Mato Grosso hoje notícias que estão lá sobre segredo de justiça, mas em detalhes sendo noticiada. Faz parte da responsabilidade da imprensa não divulgar ou divulgar isso, Paulo? A situação é a seguinte, primeiro que existe uma teoria dentro do Ministério Público, é uma teoria mesmo política de que o cidadão, o corrupto, o ente público, ele deve ser julgado publicamente antes do julgamento efetivo. Então, porque, desculpe um minutinho, Paulo, o próprio Ministério Público sabe que o Judiciário não vai julgar porque as leis não permitem, então vamos executá-lo publicamente. Publicamente. Então, há uma execração pública. Quando o cidadão vai para o julgamento técnico, ele já está execrado, já, enfim, está mortinho. E aí, toda a notoriedade que se deu a um fato desse, quando há uma absolvição, ou quando não se comprova culpa ou dolo, ocupa-se um rodapé. Então, assim, nunca mais recupera, né? Porque mata-se o cidadão publicamente e mata ele individualmente. Depois, quando o julgamento, quando já ele é eventualmente absolvido, ele já está acabado enfraquecido moralmente. Está morto individualmente. E existe uma situação pior que em Mato Grosso, isso é muito claro. Existe uma tutela do Estado em relação à comunicação. O grande patrocinador dos veículos de comunicação é o Estado, é o governo. O Estado que eu digo não é o governo estadual, mas é a prefeitura, é a Câmara, é a Assembleia. Então o nosso noticiário, esse distanciamento que existe da população, ele é um noticiário falso, porque ele noticia o que convém a esses grandes patrocinadores. Ele não aprofunda em questões mais populares, enfim. É um jornalismo oficial, nichos, chapa branca. Isso, nichos de chapa branca. Está entendendo? Agora, eu concordo com o Paulo e acrescento que não há uma imprensa marrom, não. Há uma imprensa que apura mal. E vou me permitir fazer uma crítica, me perdoe meus colegas, que não compreende a realidade e vai pela primeira versão que vem. Nisso, voltamos ao Ministério Público. Eles aprenderam a linguagem de como seduzir o jornalista. Vou te dar uma informação legal.
e solta um negócio que está em... furo de reportagem. Um furo. Ou, sabe, vou te privilegiar aqui. E solta uma coisa na cabeça dele que não está apurada ainda, não está julgada, ou é uma mera suspeita. E o rapaz jovem, despreparado, escuta aquilo e corre para a redação e coloca lá. Aí depois não é aquilo, mas ele não foi educado na faculdade, aí começa o outro problema, Éder. A imprensa marrom começa lá na faculdade. A imprensa marrom não digo, mas a imprensa ruim começa na faculdade. Tendenciosa. Só um instantinho, Paulo, quando o professor da universidade não ensina ele que toda informação tem que ter duas versões, a de quem acusa e de quem se defende. Ele acusa primeiro e espera, se der, se eu achar legal, eu vou procurar o cara lá na frente para que ele se defenda. Então, o que eu vejo é um jornalismo incompetente. Não vejo imprensa marrom, não. Jornalismo incompetente. Falta de amadurecimento, falta de apurar e falta de compreender a sociedade. Isso começa na faculdade, onde o menino não aprende história, não aprende sociologia, não aprende psicologia. Não houve uma maturação. Nada. Não, ele sai dali com uma caneta na mão, um notebook, e vai... É a mesma coisa de pegar um soldado, arma ele, bota uma farda e diz, vai para a rua. Você está botando na rua uma bomba atômica, é um fio desencapado. Eu acho, o Onofre tem razão, eu acho que grande parte desses meninos que entram no jornalismo são idealistas. Tiveram uma certa formação política, etc. São idealistas. Paulo, não política, ideológica. Ideológica. Vamos que é pior do que política. Então é o seguinte, quando eles chegam, o grande inimigo quem que é? É o governador, é o deputado. Então, eles realmente são seduzidos por esses denuncistas profissionais, que aí existe o Ministério Público, existem algumas entidades, algumas ONGs, enfim. Tem ONGs. Então, você acha que há influência econômica também sobre muitos deles? Ou seja, para não falar numa linguagem tão direta, mas há a matéria paga? Sim, claro que há. É um jogo de mercado. Mas não vejo ela como o grande, não vejo a matéria paga como o grande complicador. Não, acho que o grande complicador é a falta de competência mesmo, a imaturidade e a incapacidade de apurar os fatos. Aí que está o problema. Vamos a mais uma enquete, por favor. Meu nome é Hildo, vocês como repórter, eu quero saber como que se descobre esse escândalo dos políticos. Na verdade, o que ele está colocando ali são as fontes, né? Onde se busca a informação e que não se revela, né? Diz que nem sob juramento de morte pode se revelar as fontes. É assim que funciona? Na Constituição está lá, agora não tem mais a lei de imprensa, a Constituição diz que o segredo da fonte é legítimo para o jornalista. Agora, onde é que se obtém informação? Se obtém nos bares, nas conversas, nas rodas, nas fontes, nas conversas com alguém. A maior fonte de informação hoje é amante, Onofre. Mas amantes sempre foram, amantes, né? Onofre. Aliás, essas operações agora aí... Toda operação tem uma moça por trás. Bonita e sedutora, que na hora H revela tudo. E que ouviu conversas que não deveria ter ouvido, né? Mas o jornalista ele tem um espírito de investigação muito forte. Numa mesa de reuniões, de conversa, ele enxerga e ouve coisas que as outras pessoas não percebem, deixa passar em branco. Aí ele levanta e confirma aqui, confirma ali. O que eu vejo hoje, que me preocupa, é que a primeira informação acaba sendo a última. O meu jornalismo é de ouvir muita gente. Eu vou acusar você de uma coisa qualquer. Opa, alguém falou, olha, o Éder fez tal coisa. Tá bom. Então, levantei a orelha. Aí, Paulo, é verdade. Fulano, é verdade. Então, já dá para pesquisar. Mas eu tenho que pesquisar e depois, Éder, estou com essas informações na mão, o que você me diz? Aí isso é mentira. Mas mentira por quê? Eu te ponho na parede. Mas não é nenhum dossiê, não. Olha, eu vou falar uma coisa, Éder. O pior de todos é o inimigo interno. Fogo amigo, né? O fogo amigo é um inimigo interno. Quem revela essas coisas, normalmente é quem está do seu lado. Está entendendo? Eu acho que o Paulo está coberto de razão também nessa pontuação. E o tal do fogo amigo, para nós que somos do Executivo, que vivenciamos aí 11, 12 anos como secretário, desculpe o termo, o telespectador, é a pior praga que pode existir na convivência de um servidor público, é o tal do fogo amigo. Esse é complicado. Porque ali você não sabe de onde vem. Eles estão... E quando descobre já é tarde. O adversário, você está preparado para ele. O problema é exatamente o seu amigo, em quem você confia. Inimigo você sabe quem é, né? Quem é. Agora o amigo que não é amigo, né? O fogo amigo, esse é o problema. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com esses dois convidados realmente muito especiais, Dr. Paulo Leite e Dr. Onofre Ribeiro. Além de jornalistas, além de
secretários de Estado, além de assessores, 2 grandes marqueteiros políticos do Estado de Mato Grosso, e na sequência nós vamos falar sobre esse assunto. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem. Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem, um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. Voltamos com o programa Éder Moraes, Fatos e Versões, agradecendo a sua audiência. Nós estamos hoje entrevistando aqui o Dr. Paulo Leite e o Dr. Onofre Ribeiro, 2 especialistas em comunicação. Nós vamos a uma enquete para, na sequência, nós debatermos sobre gestão de crise. Eu gostaria de saber se é difícil fazer assessoria de um político durante um escândalo. Crise. Todo governo vai passar ou passou por um momento de crise aguda, né? E aí entra, sobremaneira, o papel fundamental do secretário de comunicação ou do assessor mais próximo do governador, que vai tentar degustar isso de uma certa maneira e levar para a sociedade da forma mais atenuada possível, pelo menos eu imagino que seja dessa forma. Vamos falar de Prefeitura de Cuiabá. Governo Mauro Mendes, secretário de comunicação Kleber Lima. Governo do Estado, Silval Barbosa, secretário de comunicação Rael. Está acontecendo no Estado de Mato Grosso, na região metropolitana, um sem número de obras importantíssimas para a cidade. Mas você não vê um arrebatamento ainda da imagem de governo, um crescimento na velocidade que se espera, mesmo com todas as inaugurações, fatos positivos, enfim, que está acontecendo nesse momento. Pergunto aos 2 especialistas, o que se fazer numa gestão de crise e a comunicação desses 2 governos está errada? Não está conseguindo levar para a sociedade a mensagem correta? Acho que está completamente equivocada a comunicação. Mais a do governo do Estado do que da Prefeitura. O Kleber Lima trouxe uma politização para o Mauro Mendes, que o Mauro é muito técnico, e tanto é que essa crise acabou não respingando no Mauro, no prefeito Mauro Mendes, como era para respingar. Originalmente ela era para detonar com ele. Ele saiu bem dela, porque teve uma condução política. Agora, uma coisa muito importante, o Paulo foi um gerenciador de crise no governo Jaime Campos e tem lidado com crise. Eu fui um gerenciador de crise desde sempre, eu gosto de crise, eu lido bem com crise. Cada governo, às vezes, não é o secretário de comunicação o homem das crises, que gerencia a crise, às vezes é. No caso específico do governo Silval Barbosa, o problema dele não é a crise dele, não, do secretário de comunicação. Acho que a comunicação do Estado está muito equivocada, está fixando em concreto. Concreto não faz imagem de ninguém. O que faz a imagem é a pessoa. O governador Silval Barbosa veio lá de Matupá, foi deputado, era um homem discreto, recuado, e ele continua um homem discreto e recuado em relação a Cuiabá, que é a capital do Estado, e a corte desse Estado. Ele não vai a uma festa da cidade, ele não recebe no palácio ninguém da sociedade, ele não se comunica de olho com essa sociedade, ele não tem nenhuma relação emocional com Cuiabá. É um homem ausente e distante. É uma figura meramente, é o governador. E o governador anda na rua de carro preto com vidro e com segurança adiante e segurança atrás. O vidro escuro. Então ele não vê Cuiabá e Cuiabá não o vê. Então ele, para se apropriar politicamente do mérito dessas obras, de tudo isso aí, ele tinha que descer do carro e conversar com as pessoas da cidade e se entrosar com a cidade, coisa que ele não fez, por timidez, ou porque ninguém lhe disse isso, ou porque ele não achou necessário. Então, por mais obras que ele inaugure para a Copa, por mais que tudo isso fique pronto, certamente ficará, VLT e tudo mais, ele nunca será o dono dessas obras. Quem será? Será o governo do Estado e a Copa do Mundo. Ele não soube se posicionar aí e continua não sabendo. Alguém teria que ter dito a ele, o secretário de comunicação? Talvez. Não sei se ele é o gerenciador de crise no Estado, o chefe da Casa Civil? Não sei. O secretário da Fazenda, da Agricultura, de Obra? Não sei. Agora, o fato é que ninguém disse a ele que ele precisa piar do carro
e dizer para os cuiabanos, aqui é a capital desde 1838, 1848 é a capital. Tem uma cultura de poder aqui, o Paulo conhece bem isso. Tem uma liturgia de se viver em Cuiabá, de exercer poder. Você sabe bem disso. Se você não passar lá no Chopin uma vez no seu mandato, esse cara é orgulhoso. Você não passar lá no Getúlio, não passar não sei mais aonde. Você lembra, vamos lembrar rapidinho aqui, antes de passar a palavra para o Paulo. Quando o Blairo chegou lá em 2003, vindo de Rondonópolis, desconhecido, olho azul, o cuiabano naquele tempo ainda tinha uma restrição contra o olho azul. O que o Blairo fez? Reformou aquelas igrejas ali e tal, para a instrução, chamou o povo do Senadinho, aquele pessoal do Futico de Cuiabá, do centro cuiabano, da cultura, é a alma do Futico, que é o chamou lá no palácio para almoçar, e institucionalizou um almoço onde ele convidava pessoas para poder bater um papo. Ele começou a frequentar as igrejas. Reinaugurou o Cine Teatro Cuiabá. Coisas assim. E ele fez as pessoas saberem que ele gosta de Cuiabá. Então o Blairo, com seu olho azul, é amado por Cuiabá e foi votado aí o senador com 1 milhão e pouco mil votos. O governador Silval não disse a Cuiabá que ama Cuiabá e por isso ele não é amado por Cuiabá. O pecado está aí. Bom, Paulo, vou dividir em algumas partes. Primeiro é o seguinte, o governo é crise. O governo é crise permanente. Então, o gerenciamento de crise é uma coisa natural no governo. Segundo, essa questão do distanciamento do governador Silval Barbosa. Talvez seja o jeito dele, mas ele tem um pecado muito grande, que é retardar decisões. Ele demora muito para tomar decisões. E isto gera uma crise maior. O terceiro aspecto, o secretário de comunicação do governo não sabe se utilizar do seu maior potencial, que é a propaganda. Eu vou te dar um exemplo claro disso. O governador acabou de inaugurar um complexo aqui, um viaduto bonito, com imagens maravilhosas, e a agência de publicidade, a SECOM, colocam nesse comercial cenas virtuais. O trenzinho virtual passando, desmoraliza o que foi realizado. Distancia. Né? Desmoralizou o que foi realizado. Quer dizer, é uma outra promessa. A terceira, e me desculpe aí, eu não tenho nenhuma relação com esse cidadão, este secretário de comunicação do governo de Mato Grosso é um sujeito extremamente antipático. Tá entendendo? Não consegue agregar ninguém. Não conversa com a categoria. Elegeu 1 ou 2 veículos de comunicação com os quais ele conversa, ele debate. Esse mesmo erro o Dante cometeu lá atrás e pagou caríssimo. Lembramos disso, né, Paulo? Viu, Onofre? Eu estou entendendo bem a posição do Paulo Leite e para quem está nos assistindo, o Paulo está colocando a postura do gestor. Não é nada pessoal, em absoluto. É a postura de gestionar a coisa pública que está equivocada na ótica que o Paulo está colocando. Do meu ponto de vista, e eu tenho certeza, o Onofre, no momento dele, quando ele foi secretário, naquele momento histórico para Mato Grosso, ele tinha um comportamento do grande articulador político do governo. Eu fui o porta-voz do governo. Nada era dito sem que eu participasse, sem que eu tivesse que eu desse a minha contribuição. Enfim, hoje não, hoje você não vê a comunicação com este papel, você vê a comunicação como um chancelador de nota de carimbo de despesa. Não é isso, o papel da comunicação não é esse, o papel é de arte, e hoje a comunicação tem um papel político importante, que é através desses canais que a sociedade interage com o governo. O governador Silval Barbosa erra politicamente e erra tecnicamente. A comunicação de governo, a palavra final de governo, como o Paulo colocou, o porta-voz, é uma figura que eu confesso fazia tempo que eu não vi o nome, o porta-voz, né, de governo, que pode ser o chefe da Casa Civil, pode ser o secretário de comunicação, que seriam as duas figuras clássicas. Claro. Eu acho que está meio acéfalo, infelizmente, nesse momento do governo, porque você não vê posicionamentos claros do secretário-chefe da Casa Civil. Não há um afunilamento, né, porque ele fala pelo governador. Pelo menos enquanto eu estava secretário-chefe da Casa Civil, eu procurava impor, não é ordem de cima para baixo, não, mas transmitir o que o governador queria e fazer executar o que o governador queria. O governador não pode ser a primeira e a última instância. Ele é sempre a última instância. Ele tem que ser poupado. Um assunto tem que ser tratado exaustivamente. Quando chega nele, é para dizer sim ou não, ele bateu o martelo. Está faltando parapeito para o governador Silval Barbosa? Está faltando interlocução política, o secretariado está solto.
não tem um secretário que polarize. Um líder. Um líder. Vamos dar um exemplo bem cruel. A Secretaria de Educação está com um problema que, de certo modo, ele conflita com a Secretaria de Saúde. Isso tem que ir para o chefe da Casa Civil, que é o secretário-chefe dos secretários, e ele harmoniza as duas coisas e leva ao governador a coisa pronta. O governador, nós temos essa posição e essa. Qual é que nós vamos optar? Essa tem essas consequências, esses benefícios, tem esses. O que é que o senhor acha? Aí o governador confirma ou não. Nós vamos à opinião do cientista político, teólogo e sociólogo João Edson. Éder, quando nós falamos em jornalismo, principalmente voltado para a questão política, nós temos alguns ícones no Estado. Um desses grandes ícones é meu amigo Onofre Ribeiro, a qual eu tenho o prazer de todas as manhãs, na Rádio Mix, apresentarmos junto um programa. Aprendo com ele a cada momento, a cada instante. Como Onofre e Paulo Leite não são do Estado de Mato Grosso, vieram para o Estado de Mato Grosso e hoje são grandes mato-grossenses, foi um grande presente para o Estado. Entende muito dessa relação da perspectiva política e dos bastidores políticos. Então, são capazes de fazer análise do passado, do presente e do futuro. A importância do jornalismo na política é muito grande. Não se faz política sem jornalismo. E aí a necessidade de um jornalismo com conhecimento, um jornalismo sério e um jornalismo que tenha a perspectiva de elucidar para a população os feitos e desfeitos da política. Não um jornalismo marrom ou um jornalismo simplesmente alienado. Figuras como estas e como tantas outras que temos em Mato Grosso faz no percurso da eleição, do pós-eleição e do que antecede a eleição, a opinião e leva o conhecimento a todo o estado de Mato Grosso. Mato Grosso tem uma equipe, por incrível que pareça, considerado de primeiro nível quando tratamos de comunicação e política no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo, está certinho. Paulo Leite. Tirando a modéstia da citação. Eu não posso dizer. Mas não quanto ao mais, eu concordo com ele. Onofre Ribeiro, qual foi o governo que melhor se comunicou com a sociedade? Eu coloco dois governos e, casualmente, nesses dois governos, eu estive num e o Paulo Leite no outro. No governo Garcia Neto, de 70 e pouco, 77, quando estava dividindo Mato Grosso, foi muito traumatizante e foi um momento em que a comunicação foi fundamental, porque nós tínhamos o governo federal jogando contra nós e contra Mato Grosso, politicamente, e foi um momento em que a comunicação definiu a governabilidade do Estado e manteve o governador vivo. E depois, no governo Jaime Campos, o Paulo assumiu um papel geopolítico dentro do governo. Foram os dois melhores momentos do governo. Depois houve momentos razoáveis, mas grandes como esses dois, não. Concorda, Paulo? Não, o Onofre viveu um momento histórico muito especial de Mato Grosso. Esse Mato Grosso que nós temos hoje, esta potência, nasceu ali. O sentimento, toda aquela retomada do orgulho mato-grossense e tal, nasce ali naquele momento. Eu já diria que o governo Jaime Campos foi um governo de transição de comunicação, não político como foi o do Onofre, tão importante historicamente. No momento do Jaime começou o advento da internet, que não existia. As agências de publicidade entrando para o governo. O Congresso aprovou a lei que exigia a participação das agências de publicidade, foi naquele momento também. As televisões, RTVs começaram a existir no interior de Mato Grosso. Se popularizou rádio, quando eu assumi o governo, Mato Grosso tinha 4, 5 emissoras de rádio em Cuiabá, e uma em Sinop e outra em Alta Floresta, que era da Radiobras. Isso. Depois, quando eu saí, nós já tínhamos mais de 50 emissoras de rádio no interior. Então, enfim, foi um momento de transição, de revolução da comunicação. O momento do Onofre foi um momento muito mais profundo, muito mais simbólico para Mato Grosso, não tenha dúvida disso. Histórico. Histórico, sim, histórico. Talvez tenha sido assim a minha fase mais cruel, mais sofrida,
mas também a mais enriquecedora. E teve, inclusive, um de caso... De maior amadurecimento, não? O assassinato do... teve até essa... lidei com situações extremamente críticas. O assassinato foi quem? Quintela? Não, o assassinato do secretário de comunicação anterior, Levi Campanha de Souza, teve uma morte em Campo... Ele era de Campo Grande, teve uma morte em Campo Grande e ela foi politizada dentro do jogo da divisão. Foi associada a essa questão do... Tinha nada a ver. Foi uma questão familiar lá, mas politizou-se e virou uma crise de governo terrível. Na visão de Onofre Ribeiro e de Paulo Leite, nós estamos caminhando para o final dessa entrevista enriquecedora de formação de opinião para você que está nos assistindo. Qual o melhor perfil, sem pessoalizar, que Mato Grosso precisa para o governador de 2015 a 2018? Qual o perfil de governador que Mato Grosso precisa para este momento histórico? É um governador que vai concluir obras, é um governador que vai manter o status quo que está as coisas aí? Qual o perfil do governador ideal para os próximos 4 anos, ao findar o mandato de Silval Barbosa? Não importa o nome, não importa o partido, não importa se ele é branco, preto, baixo, alto, moreno ou loiro. Ele tem que ser capaz de planejar. Planejar, para que Mato Grosso não continue crescendo no mero acaso e no esforço de quem trabalha. E o Estado tem o papel de planejar, prever o futuro, organizar esse futuro, para que a gente lá na frente saiba onde vai chegar. Como está, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Planejador. Eu acredito em políticos. Eu acho que tem que ter um governador que tenha uma visão política. O que é uma visão política? Que saiba compreender o momento certo do desenvolvimento econômico, mas que não se esqueça das questões sociais. Tem que ter uma amplitude de raciocínio. Nós precisamos de um governador que raciocine o Mato Grosso inteiro, o Mato Grosso dos ricos e o Mato Grosso dos pobres. A Secretaria de Comunicação ou um bom secretário de comunicação tem que ser jornalista ou tem que ser marqueteiro? Ou tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo? E para concluir, neste momento, a comunicação de governo tem que ser informativa de forma jornalística ou de forma marqueteira? Eu acho que tem que ser jornalista por causa da percepção política e do desejo da sociedade por informações. E um secretário atual, ele tem que ser muito político para compreender o momento. Não precisa ser marqueteiro, não. Eu acredito que tem que ser também um profissional. Hoje, um profissional de comunicação tem que ser um profissional completo. Ele tem que entender de publicidade, de jornalismo, de relações públicas e, principalmente, no momento atual, mídias sociais. Se ele tiver essa compreensão, ele não precisa ser um especialista em nada. Ele precisa ser um estudioso. Contrata serviços nem especializados, mas ele tem que entender de gente, gostar de gente. Perfeito. Eu agradeço imensamente a presença aqui nos nossos estúdios de Paulo Leite, de Onofre Ribeiro, e os senhores têm aí 1 minuto para as suas considerações finais. Eu não vou precisar de 1 minuto, eu só quero te agradecer pela oportunidade dessa conversa agradável, né? E de provocar. O momento atual é de provocar, Éder, é provocar. Eu estou numa fase de provocar porque as pessoas estão precisando ser provocadas para reagirem. E muito bom reconversar com o Paulo, que a gente há muito tempo não conversava. Nossas conversas sempre foram muito boas. A gente discorda e concorda, mas... concordamos no essencial. No essencial, exatamente. Muito obrigado, Éder. Eu gostei muito de estar com você aqui, muito de estar com você, Paulo. Obrigado. Eu me sinto especialmente envaidecido porque o Onofre foi meu primeiro chefe em Mato Grosso. Aliás, quem me deu o primeiro emprego em Mato Grosso foi o Onofre. Eu tive a satisfação de ser assessor e aprendiz do Onofre. Aprendi muito. Tudo que eu gosto hoje de política em Mato Grosso, eu tenho até um livro sobre folclore político, muitas coisas que eu relatei nesse livro foram de conversas com o Onofre, foram de situações que o Onofre me colocou. O Onofre conhece profundamente a história política recente de Mato Grosso. Então, é um prazer estar aqui com você, uma figura muito gentil e capacitada, e, sobretudo, rever meu amigo Onofre, sempre firme e forte, não, Onofre? Para sempre. Muito obrigado a vocês pela presença, aprendi muito aqui hoje, e o homem disse que tem que aproveitar as oportunidades, né, naquilo que melhor lhe aprouver, para poder ir amadurecendo, formando opinião
e com certeza esses 45 minutos aqui com os senhores foi muito agradável e aprendi muito. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós foi um prazer. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. De volta com o nosso programa, você que está nos acompanhando até agora, pôde assistir um grande debate, uma grande discussão, com riquezas de detalhes, com dois homens extremamente experientes na comunicação mato-grossense, que é o ex-secretário de comunicação do governo Jaime Campos, Dr. Paulo Leite, e o ex-secretário de comunicação do governo Garcia Neto e do governo Blairo Maggi, Onofre Ribeiro. Nós vamos agora ao quadro A Voz dos Bairros. O bairro quase todo tem esgoto a céu aberto? Tem, quase todo, o bairro inteiro tem esgoto a céu aberto. Praticamente tudo é assim. Então a gente sofre muito mais na chuva, né? Porque da água, etc, que fica tudo... E é muito perigoso por causa das doenças, né? Ratos, insetos, tudo isso. Entra, sai presidente de bairro, do mesmo jeito, não muda nada. Já está poluído, né? Já. Os outros já começaram a fazer casa por perto, já está escorrendo esgoto e fica daquele jeito. Nós sofremos muito no tempo da chuva, né? Os vizinhos, nós depende de sair carro, entrar carro, entendeu? Eu tenho firma aberta, eu tenho um firma na frente da minha casa, não tem como fazer, né? Para trabalhar, né? Isso aí, na verdade, é uma pouca vergonha, né? Uma pouca vergonha da gestão pública municipal. Na época de eleição, todo e qualquer candidato elege o Dr. Fábio como plataforma de campanha para ir lá fazer promessas, levar ao cidadão tão necessitado do apoio público mensagens mentirosas e falsas que depois não cumprem. Eu pergunto a você, morador aí do Dr. Fábio, que eu conheço bem este bairro, quantos políticos que na eleição passada foram aí pedir o seu voto e que voltou agora depois das eleições? Faça uma reflexão. Você se lembra em quem você votou nas últimas eleições? Se o seu candidato está aí no bairro lutando por você? Cadê o saneamento básico daí? Cadê os poeira zero da vida, os novos caminhos da vida? Novos caminhos do Dr. Fábio só se leva à desgraça alheia. Não se leva a nenhum caso de sucesso naquele bairro do ponto de vista de infraestrutura para a população. É necessário olhar para quem mais precisa. E eu não vou aqui ficar nominando, não vou nem falar nome de prefeito da capital, porque o prefeito da capital foi aí no Dr. Fábio e prometeu mundos e fundos durante a sua campanha eleitoral. Vários vereadores que hoje estão aí envolvidos em escândalos, que hoje perdem tempo na tribuna para dizer que não é artista, para dizer que não é moleque, para dizer que é homem, para dizer que é aquilo outro, em vez de perder tempo com falácias na tribuna, vai agir para o povo. Vocês foram eleitos para falar em nome do povo, para reivindicar pelo povo. O povo de Cuiabá, não só do Dr. Fábio, qualquer região periférica de Cuiabá sofre e sofre muito. Eu visitei esse final de semana o Sucuri, o Florianópolis, os 4 cantos da cidade, para entender um pouco essa dinâmica de infraestrutura. É o caos, é uma pouca vergonha, é nojento ver o que acontece. Prometem, prometem, prometem e nunca cumprem. Isso é falta de vergonha na cara. Mas para arrefecer um pouco e melhorar o ambiente, nós vamos ao quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. Éder, vamos lembrar um pouquinho da política antiga, aquela política que do início do século XX até metade do século XX, mais ou menos? Era dureza aquela época, hein? Primeiro que Cuiabá tinha muitas revoluções.
As palmeiras imperiais estão aí até hoje, as que sobreviveram marcadas por bala. E depois vieram os governadores eleitos, né? Aqui nós tínhamos 2 grandes partidos políticos que se revezavam no poder de 4 anos, e o fiel da balança era o PTB, era o PSD, que tinha um jornal social-democrata, a UDN, que tinha um jornalzinho amarelo chamado O Combate, e o PTB. Do lado que o PTB pendia, esse lado ganhava. E o governador que assumia, ele demitia todos os servidores públicos que tinham votado no seu adversário. Mas isso não tinha, isso era tradição mesmo. Então era o sobe e desce. O sobe e desce era para valer. O último dessa fase, ele recebeu logo um apelido do Cuiabano, porque o Cuiabano adora apelidos. O Cuiabano não vive sem apelidar. Colocou o nome de Mão Inchada. Ele assinava tanto de missão que ele ficou com Mão Inchada. Hoje, com a internet, não há essa possibilidade, porque a internet você clica e sai de 10, 20 mil demissões e nomeações, né? Não tem problema. Mas naquela época, você tinha que assinar página por página, rubricar o secretário, etc. Hoje, quem ganha uma eleição para governador, ele já combina com o seu antecessor o seguinte: olha, no último dia do mandato, você demita todos os funcionários comissionados. Você já imaginou demitir, e você foi secretário, eu também fui, toda a estrutura de um governo e depois fazer o loteamento do poder por critérios políticos, em que cada senador tem direito a um número X de indicações, deputado um número Y e assim por diante, e não tem critério técnico? Resultado: desastre total na administração pública, falência total, e a coisa piorou muito. Então nós saímos do Mão Inchada para o irresponsável. É triste falar isso, Éder, mas seu programa é o programa da verdade, é do enfrentamento. Você é um defensor disso. E as eleições vêm aí. Será que dá para mudar? Loteamento de cargos, meu caro amigo, doutor Gabriel Noviço, o Alain Delon Pantaneiro, né? Realmente é algo asqueroso, porque prejudica a população, quer seja na esfera federal, estadual ou municipal. Compactuar, compartilhar ou oferecer cargos meramente por composições políticas, por pessoas que não têm qualificação técnica nenhuma ou capacidade alguma para ocupar funções importantes, arrebenta lá na ponta final. Arrebenta lá no doutor Fábio e na dona Vera, que acabou de participar aqui, que há 13 anos não chega o saneamento na porta da casa dela. Por quê? Talvez falta de prioridades no planejamento da prefeitura por pessoas que não estão preparadas para ocuparem o cargo a que lhe foi concedido. Trabalhar para o povo, pelo povo, fazer o bem sem olhar a quem, tem que ser premissas básicas do homem público. Nós vamos ao Minuto de Sabedoria com o arcebispo da capital, Dom Milton. Éder, aqui estou eu, Dom Milton Santos, arcebispo metropolitano de Cuiabá, da Igreja Católica. Nós estamos num momento muito importante, muito significativo. Estamos nos aproximando do Natal. Mas a gente precisa se perguntar um pouco, mas Natal de novo? Não, não é Natal de novo. É este Natal. É 2013. Esse final de ano nunca aconteceu, está acontecendo agora. Então Deus precisa de mim, precisa de você, telespectador, telespectadora, para Deus continuar se encarnando. Religião não é um fato passado e como se fosse está colocado numa caderneta de poupança. Não, é coisa do agora. Em cada momento presente, a gente precisa responder sim ou não para Deus, dentro da nossa liberdade.
Por isso, o Natal é uma data muito importante para nós católicos. O Natal está voltado por um acontecimento na vida de Jesus que vem lá na frente, mas que é um acontecimento para nós também, que é a Páscoa da Ressurreição, e voltado ainda para o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Aí começa a igreja. A igreja começa naquele momento. A certidão de nascimento da igreja é dado no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e o Espírito Santo começa a revelar com mais plenitude quem é Jesus. Então, o Natal, ele está voltado para aquele grande Natal que é Pentecostes. Jesus é a nossa paz. A paz é o Natal. Um Feliz Natal para você, um Feliz Ano Novo de 2014. Muito obrigado, Dom Milton, por essa mensagem valiosa a todos nós cuiabanos e a todos aqueles que estão assistindo o nosso programa neste momento. Que Deus abençoe abundantemente a todas as famílias, que o Natal, que o Ano Novo seja repleto de muita felicidade e só de alegrias, né? Que nós consigamos, na passagem do ano, na chegada do Natal, ter essa convivência de convergência harmônica e de paz entre todos nós. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até o próximo programa.